CPI da Covid ouve daqui a pouco o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele, servidor do Ministério da Saúde, que afirmam ter alertado o presidente Bolsonaro sobre irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Vamos para Brasília? Juliana Marrone, bom dia para você. Hoje os irmãos devem entregar para a CPI o tal documento que o governo disse que era falso, mas que está lá no site do Ministério da Saúde, inclusive. Oi, Ana. Bom dia a todos. Ana, esse documento ao qual você se referiu está no sistema do Ministério da Saúde. É público e o recibo, com data 19 de março, fala, sim, na compra de 300 mil vacinas. Assim que surgiram as denúncias, o ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, disse que o recibo teria sido forjado. O contrato com a Covaxin foi assinado pelo governo federal ainda em fevereiro, no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ontem à noite, na live que faz às quintas-feiras, o presidente Bolsonaro confirmou que se reuniu, sim, com Luiz Ricardo, mas afirmou que o servidor não falou em corrupção em andamento. O depoimento de logo mais terá um foco: a suspeita de corrupção para a compra da vacina Covaxin. Os senadores esperam mais detalhes do servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e do irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal. Foram eles que levaram ao presidente Bolsonaro as suspeitas de irregularidades. Num pronunciamento, o governo disse que o documento levado ao presidente pelo servidor e o irmão era falso. Mas o documento está disponível dentro do sistema do Ministério da Saúde, como parte dos trâmites para compra. É essa fatura, a data 19 de março. Fala na compra de 300 mil vacinas, bem menos que o previsto no contrato como a primeira remessa, que era de 4 milhões. E pede pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, o que dá 220 milhões de reais. O documento não foi assinado por Luiz Ricardo Miranda porque, segundo ele, não batia com o contratado. A veracidade da fatura, negada pelo governo, também fica clara nas trocas de e-mails entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, que é a empresa que representa o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin. No dia 23 de março, 3 dias depois do presidente ter sido alertado sobre os problemas, um funcionário do Ministério da Saúde pede para a Precisa correções no documento. Diz que o pagamento antecipado não está previsto no contrato e pede ainda para que sejam corrigidos os valores do frete e do seguro. Depois disso, foram apresentadas 2 outras versões de faturas. Essas, segundo o governo, que seriam as verdadeiras. Ontem também surgiu uma nova versão desse caso. Senadores governistas saíram de uma reunião no Palácio do Planalto dizendo que as suspeitas não foram comunicadas à polícia, e sim ao ministro da Saúde da época. O presidente falou imediatamente com o ministro Pazuello para pedir, veio um assunto aí da Covaxin, e o ministro foi ver e viu e que como não tinha nada. Depois de 3 meses, eles estão requentando o assunto. Para o vice-presidente da CPI, tudo reforça as suspeitas. Foi provado que o governo não acionou a Polícia Federal para investigar o fato. Aí o governo tentou alegar que havia acionado o ministro Pazuello. Se não foram tomadas as medidas, no mínimo ocorreu prevaricação, por parte, inclusive, do próprio presidente da República. O caso já é investigado pelo Ministério Público. A procuradora Luciana Loureiro confirmou ontem, em uma entrevista à TV Globo por e-mail, que fez alertas ao Ministério da Saúde sobre a negociação de compra da Covaxin. Num e-mail enviado à TV Globo, a procuradora Luciana Loureiro disse que sugeriu ao Ministério da Saúde a rescisão do contrato para a compra da vacina Covaxin. Segundo ela, chamou atenção a disposição do Ministério da Saúde de fazer um aditivo para a compra de mais 50 milhões de doses, além dos 20 milhões já contratados. A procuradora falou ainda que o prejuízo ao serviço público é claro, já que as vacinas não foram entregues e, se chegarem a ser importadas, ainda não há autorização da Anvisa para serem aplicadas na população. Há 1 bilhão e 600 milhões de reais reservados para a compra da vacina indiana. E como foi emitida a chamada nota de empenho, o dinheiro não pode ser usado para outra finalidade.
Apesar do alerta do Ministério Público Federal, o contrato ainda está em análise pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde. O governo busca uma saída depois de que as denúncias ficaram públicas. A Precisa Medicamentos afirma que as tratativas com o Ministério seguiram todos os caminhos formais e foram realizadas de forma transparente. Ana Paula. Ok, Juliana.